Como é que vocês têm passado aí, aproveitando esse período aí? Está dentro de casa? Tá se cuidando? Tem que tomar cuidado, principalmente o pessoal tem mais idade, né? Principalmente nossos avós, nossos pais, né? Que a gente sabe como é que é, porque esse pessoal que é o mais sujeito a ter um sistema imunológico mais combalido do que o nosso. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com eles, né? Então, vamos fazer nossa parte, vamos ficar em casa por enquanto, dar uma descansada, no sentido de fortalecer nosso sistema imunológico, mas para isso tem que parar de comer porcaria. Vocês têm se alimentado bem? Tá comendo só carboidrato? Tá? Tem que comer outras coisas, né? Também além de carboidrato. A gente já sabe isso muito bem da bioquímica. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, fibras, tem que ter um balanço ideal aí. Eu conto a minha aqui, eu tô aqui em casa aqui, ó, tomando meu limãozinho todo dia de manhã, né, em jejum, tal, fazendo meus exercícios aqui com peso corporal, calistenia, né, porque não pode ficar parado. Se ficar parado dentro de casa, você fica maluco, cheio de criança aqui, gritando. Inclusive, se daqui a pouco parecer um grito de criança aí, sabe? Eu tô gravando aqui dentro de casa, né? Porque eu não tô perto de vocês. Hello, lógico, né? Então, se ouvir algum grito, sabe que só as minhas filhas estão brincando ali, beleza? Coloquei um filmezinho ali com elas para elas poderem ver. Vamos ver se vai dar uma paz pra gente poder discutir esse assunto de hoje aí. Então, se cuide para que a gente possa passar mais rápido possível dessa pandemia aí, beleza? Ainda bem que vocês não perdem mim aqui, porque hoje eu comi aquele alhozinho, aquela alcina, né? Que fortalece nosso sistema imunológico. E é isso daí, né? E aquele bafão aí de alho, minha esposa que não aguenta mais fazer o quê, né? É melhor ficar sem dar um beijinho hoje do que você ser afetado pelo coronavírus. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos começando então o nosso estudo, eu já falei demais. Então hoje vai ser a primeira gravação da nossa aula de genética, porque na verdade nossos encontros haviam sido presenciais até então, mas como nós estamos nesse período de paralisação desse intercâmbio presencial aí, né, para evitar a proliferação dessa pandemia, então hoje nós vamos dar uma continuidade na matéria através desse vídeo aqui. Nós estamos só recordando para vocês não esquecerem, né? O nosso livro texto, nossa disciplina, porque é mais voltado para a área da agronomia, é esse livro aqui, que é o Genética na Agropecuária. Vocês lembram, né? Essa minha versão é a 5ª edição, mas lá na nossa biblioteca a gente tem 4ª edição. Então, vocês fiquem espertos que eu me baseio nesse livro para a gente formatar nossas aulas, ok? E é lógico que existem outros livros muito bons também, né? Eu tenho esse daqui também aqui em casa, né? Que é o Introdução à Genética, de Griffiths. Também é um livro muito bom. Eu sugiro quem tiver acesso a ele também, né? Para que, caso queira aprofundar um pouco mais dos estudos, fique à vontade para ler. Inclusive, eu posso até emprestar também. Deixa passar esse período aí de turbulência aí, quando a gente voltar a se encontrar pessoalmente. Não tem problema nenhum de emprestar os meus livros. Quem tem contato mais próximo comigo sabe, ok? E aí eu espero que vocês façam um favor para mim, de dar um feedback, porque eu andei mexendo um pouco nas configurações do som aí. A primeira aula que eu gravei está lá no Dogma Central da Biologia Molecular. E inclusive a matéria dessa primeira prova nossa. Essa daqui é a continuação, que é o próximo capítulo, entendeu? Então essa aqui também cai na primeira prova, ok? Então eu pedi lá na primeira gravação do Dogma Central para a galera me dar um feedback. Da mesma forma eu vou pedir aqui, porque como eu não tenho familiaridade com esse tipo de mídia, né? Então eu peço que vocês me dêem um feedback para que eu possa melhorar nos próximos vídeos alguma coisa, na minha eloquência, na qualidade visual, na qualidade de som. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá, hein? Organização do material genético e divisão celular. Outra coisa também, hoje eu comprei uma mesa digital, eu vou testar aqui na aula junto com vocês aqui. Então vocês me digam também se foi bom, foi ruim, se eu posso melhorar também esse uso aqui, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente faz é: onde está localizado o material genético? Será que existe diferença entre procarioto e eucarioto? Lógico que tem, né? E tem muita diferença. Você pode ver que uma célula eucariótica ela é infinitamente foi um exagero, mas é muito maior do que uma célula procariótica. Não tem nem que comparar, né? Ela é muito mais organizada também.
tem muito mais estruturas presentes na célula eucariótica quando comparado a uma célula procariota. Então, quando nós visualizamos a dispersão do material genético, nesse caso são dos ácidos nucleicos, né, do DNA, ou pode ser o RNA, mas vamos ficar no caso do DNA. A dispersão do material genético, que é o DNA, numa célula procariota, ele fica misturado ali no que seria o citoplasma. Porque quando a gente compara com o eucarioto, é tudo bonitinho, separado. O material genético fica dentro do núcleo e o citoplasma tem as organelas. Quando comparado a uma célula procariota, a gente vê que é uma mistureba total, né? Aquele DNA está misturado ali naquele meio, seria o citoplasma, o citossol, né? Portanto, o nome dessa estrutura, essa união dessas duas estruturas, né, quando comparado a uma célula eucariota, é denominada nucleóide. Então é um nome diferente, né? Porque é uma composição diferente, né? E a gente, ao analisar esse material genético nos procariotos, eles estão organizados em um único cromossomo, numa forma circular. Então, como a gente pode ver nessa fotomicrografia aí, a gente vê claramente o contorno que existe, né? Que é uma forma circular. Olha aqui, olha. Esse seria o cromossomo. Além de uma outra peculiaridade que alguns procariotos ainda possuem, que é outro material genético denominado plasmídio, né, que ele também é interessante, principalmente quando a gente falar sobre engenharia genética, que é muito utilizada na nossa área vegetal, né, a transformação genética de alguns vegetais e animais para o uso do ser humano. Mas por enquanto vamos ficar só nessa organização primeiro do único cromossomo na célula procariota, que é circular. E quando a gente estuda entre procariotos, não poderíamos deixar de citar, por exemplo, a mitocôndria, né? Pela teoria mais aceita, a teoria da endossimbiose, atualmente, a mitocôndria, assim como o cloroplasto em sua origem, eram organismos unicelulares, né, procariotos, que entraram em simbiose junto com uma célula eucariótica, dando a ideia da teoria da endossimbiose, surgiu essa teoria. E da onde surgiu essa teoria, essa hipótese? Porque ao analisarmos o conteúdo presente dentro do cromossomo, dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto, essas duas organelas, elas possuem material genético único dentro delas. E é curioso, você recorda muito bem que tanto vegetais quanto animais possuem mitocôndria, né? Mas somente os vegetais é que possuem cloroplasto. E lá que acontece todo o processo de fotossíntese, né? Que a gente vê nas aulas de bioquímica, nas aulas de fisiologia vegetal, né? Se não fosse a fotossíntese, não teríamos a vida, com certeza não seria possível no planeta Terra. Ou se fosse possível, não na abundância que nós presenciamos hoje, nessa diversidade genética, nessa diversidade de organismos que existem, né? Porque toda fonte de energia vem do Sol. E quem é capaz de transformar isso na forma plena e converter essa energia eletromagnética, vem em pacotes energéticos dos fótons, em energia química para a gente? São as plantas, né? Se não fossem as plantas, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, né? Não nessa complexidade que nós nos encontramos hoje em termos fisiológicos, né? Mas é isso daí. Então a gente compara que na mitocôndria, assim como no cloroplasto, possuem também material genético, que é DNA. Inclusive, existe teste de maternidade que não utilizam o material genético do núcleo para identificar se alguma pessoa é filho ou filha de uma determinada mãe, mas utiliza o material genético da própria mitocôndria. Por quê? Porque toda mitocôndria que nós herdamos vem diretamente de nossas mães, né? Do genitor feminino. O genitor masculino vem com a doação do material genético, né? Beleza. Então aí, isso é uma célula... Fala para mim, vou deixar você pensar um pouquinho. É uma célula vegetal ou uma célula animal? Tempo, acabou. Gente, tá óbvio. Tá óbvio. Cadê aparelho celular? Cadê?
Cadê o vacúolo desse negócio aí? Cadê o cloroplasto? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Se você também vê, você me mostra, por favor. Né? Me mostre, coloca nos comentários aí, porque eu não estou vendo. Então, isso daí, obviamente, é uma célula animal. E ali nessa célula animal, a gente vê claramente, olha ali, em azulzinho ali, olha o núcleo. E dentro desse núcleo é que nós vamos encontrar o material genético. Então, vocês se lembram que lá no procarioto não tinha esse núcleo bonitão aqui, né? Porque era completamente disperso o material genético aqui, lá dentro. Então, era um nucleóide, enquanto aqui tem um núcleo separado do citoplasma. Beleza? Só recordando aí das aulas de citologia, né? Então, uma fotomicrografia interessante aí do núcleo. Olha ali, ó. Você vê claramente as estruturas aqui, ó. Olha aqui na parte mais interna, que é o nucleolo. Olha o núcleo aqui, ó. Essa parte toda aqui. A heterocromatina, eucromatina, retículo endoplasmático, a membrana nuclear ou carioteca, os poros presentes nessa membrana, né? Então a gente vê nessa foto aqui essas características interessantes, né? Que são possíveis graças aos avanços tecnológicos da microscopia eletrônica, né? Daqui a pouco nós vamos entrar mais em detalhes do que seria cada um desses, tá, pessoal? Heterocromatina e eucromatina. Não fique apavorado, porque sempre tem um que pergunta, mas eu não entendi o que é eucromatina. Calma, que daqui a pouco a gente falar sobre o que é uma heterocromatina, uma eucromatina, cromossomo, cromatina. Espera um pouquinho, beleza? Então a gente está falando do núcleo, né? Então o núcleo, ele tem aquelas estruturas básicas que o compõem, né? E quais são aqueles componentes básicos do núcleo? Aí, ó, carioteca, carioplasma, nucleolo e cromatina. Olha ali, ó, a carioteca com seus respectivos poros, tá vendo? Aqui essa parte mais interna, o nucleolo. Olha aqui o material genético aqui organizado, ó. Filamento em cromatina, mas se ele já está aqui duplicado, já pode ser considerado como se fosse cada lado desse, uma cromática, que a gente vai falar, né? Então, com um cromossomo duplicado, né? Portanto, ele já passou do processo de replicação do DNA, né? Então, você lembra da aula passada, que a gente falou lá no dogma central da biologia molecular, que eram 3, a replicação, a transcrição e a tradução, né? Então, portanto, lembrando lá, ó, a replicação é DNA gerando DNA, transcrição, DNA originando RNA e tradução. Os RNAs participam diretamente da síntese das proteínas ou enzimas, né? Lembra da aula passada lá do dogma central da biologia molecular, né? Então, esse daí é um cromossomo duplicado, que está na forma de X, né? Carioteca, então, a primeira estrutura. Vamos ver um pouco mais em detalhes aí. Na carioteca é interessante porque é uma estrutura, né, de camada dupla, que ela separa o material nuclear lá dentro, né, do carioplasma em relação ao citoplasma, né? E ela é cheia de poros. E quanto maior a presença desses poros nessa membrana, essa carioteca, significa que é uma célula com grande atividade enzimática ou com uma grande atividade metabólica. Por quê? Porque todo o material, toda a informação genética que sai lá do DNA, ela passa por esses poros para entrar lá no citoplasma. E o citoplasma, por sua vez, né, manda enzimas e proteínas também para dentro do núcleo, né, para que realize os processos necessários para a manutenção da vida, né? Então, esses poros são muito importantes para esse intercâmbio material dessas moléculas orgânicas, certo? Carioplasma, né? Carioplasma, também conhecido como cariolinfa ou nucleoplasma, ele tem a função de suportar todos os componentes internos dentro do núcleo, né? E ele é uma coloração não tem uma coloração bem definida, né? Seria uma coloração incolor, né? Uma massa coloidal, e então ele é muito, muito importante para sustentação das estruturas nucleares, das estruturas ali presentes. O nucleolo também conhecido como plasmossomo, ele na verdade ele é como se fosse um reservatório de RNA.
RNA, portanto, RNA ribossômico. E lá nessa região é que vão ser sintetizados os ribossomos, que passarão pelos poros, lembra da carioteca? Pelos poros da carioteca, chegarão lá dentro do citoplasma para que participem da tradução, processo que nós descrevemos na aula lá do dogma central da biologia molecular. Então a gente vê que está tudo interconectado, né? E esse nucleolo, essa parte mais interna do núcleo, é um reservatório de RNA ribossômico, portanto, né? E esse RNA ribossômico, ele é muitas das vezes sintetizado por uma região de alguns cromossomos, né, de uma construção secundária, região organizadora do nucleolo, que nessa região de determinados cromossomos tem informação genética para sintetizar, através da transcrição, moléculas de RNA, que ao se unirem a proteínas formarão os ribossomos, que esses, por sua vez, irão para o citoplasma para participar da tradução. Ok? Então, nucleolo seria essa região, seria um reservatório desse RNA, e como posterior consequência disso, formação dos ribossomos e esse participando da tradução. Ah, amor, mas o que é essa região satélite aí? Calma. Daqui a pouco vai aparecer um monte de cromossomo aí, a gente vai mostrar para vocês onde fica localizada essa construção secundária formando esse satélite. A outra estrutura que é presente no núcleo, que a gente pode enfatizar, é a cromatina, né? E a cromatina, como vocês podem ver nesse slide aí, temos a heterocromatina, a eucromatina. Todos aqui, na verdade, a heterocromatina e a eucromatina, são formas de cromatina. E o que é uma cromatina, Ramon? Cromatina, na verdade, é o DNA associado a proteínas. Então, talvez que o DNA estiver associado a proteínas no núcleo interfásico, né? Então, por exemplo, não está participando, não está ocorrendo divisão celular nesse núcleo, ele fica, ou na sua forma natural, ele fica na forma de cromatina. A partir do momento que inicia a divisão celular, seja mitose ou meiose, esse material genético, que é denominado cromatina, vai se condensando até formar os cromossomos. Então, na verdade, a diferença entre cromatina e cromossomo, quimicamente falando, não existe. Porque ambos é a união de DNA mais proteínas. Mas o nível de condensação do cromossomo é muito superior quando comparado ao da cromatina. Isso é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque se não fosse dessa forma, como iriam migrar os cromossomos para formar as novas células, seja no processo de mitose, de meiose, que nós veremos daqui a breves instantes? Não seria possível, né? Seria uma bagunça. Então, a cromatina é, portanto, material genético, o DNA, né, associado a proteínas. E essa cromatina é dividida em heterocromatina e eucromatina. O que seria a eucromatina? É uma cromatina que permanentemente está descompactada. E essa região, ela muitas das vezes está associada a rotas metabólicas fundamentais que existem nas nossas células. Por exemplo, das células, ou todas as nossas células, obviamente, né, que fazem o processo de glicólise. Então, todas as enzimas relacionadas ao processo da via glicolítica devem estar nessa região da eucromatina, porque ela estando permanentemente descondensada, é muito mais fácil de realizar rotineiramente o processo de replicação do DNA, que nós vimos na aula anterior do dogma central da biologia molecular, né? E aí vem todas aquelas enzimas funcionando em sintonia para que ocorresse esse processo de replicação do DNA, certo? Bem, e o que seria a heterocromatina, então? Heterocromatina, cromatina diferente. Qual a diferença, basicamente, da heterocromatina da eucromatina? É o nível de compactação, certo? Porque na heterocromatina tem duas divisões. Tem heterocromatina, que ela é constitutiva, e tem a heterocromatina, que é a facultativa. A heterocromatina, que é constitutiva, é aquela cromatina que fica permanentemente condensada, porque ela muitas das vezes tem função estrutural.
Exemplo, regiões relacionadas a centrômeros, por exemplo. Então, elas têm função estrutural. E uma heterocromatina facultativa. O que é uma coisa facultativa? Que pode ou não ocorrer. Então, vamos pensar da seguinte maneira. As células que nós temos na nossa epiderme e as células que nós temos no nosso coração, células cardíacas. São os mesmos genes que estão se expressando uma e na outra? Obviamente não, porque a composição química e a função delas são completamente diferentes. A da epiderme e do nosso sistema cardíaco, nossas células, nosso coração. Então, os genes que estão se expressando aqui, eles estão desativados na pele. E o que estão ativados na pele não estão ativados nas nossas células cardíacas. E, portanto, essa diferença de regiões é denominada a heterocromatina facultativa. Num local está se expressando e no outro está em silêncio. Nessa região ela se expressa e na outra ela se encontra em silêncio. Então essas são as facultativas. O que se expressa num não se expressa no outro e vice-versa. Ok? Então você pode ver a diferença aqui da cromatina quando ela está numa célula na intérfase, e a partir do momento que ela começa a entrar no processo de divisão celular, ela começa a se espiralizar mais, ou seja, está se compactando. Olha o nível de enovelamento aqui, quando comparado a outra região, né? Então olha aqui, a eucromatina, a heterocromatina e a heterocromatina, né? Então a gente pode ver que o nível de compactação é completamente diferente. Né, parece um novelo de lã, né? Ramon, então, como é que se dá esse processo de compactação? Né? Porque a gente viu na aula passada o DNA, nós vimos sua estrutura, quais são suas características, né? Então, o primeiro nível de compactação de uma molécula de DNA é denominado nucleossoma. O nucleossoma, na verdade, é uma molécula de DNA associada a 4 proteínas em cima, 4 proteínas embaixo, totalizando 8 proteínas no núcleo dessa estrutura e mais uma proteína externa que como se fosse um clips para você segurar essa molécula de DNA que está enrolada nela. Quase uma volta, 1,75 voltas, né? Então, na verdade, né, o que vai acontecer? Essas estonas, que são essas proteínas que eu referi, a estona H2A, H2B, H3, H4, tem 4 aqui e as mesmas estão aqui embaixo, né? Então, são 8 proteínas no núcleo e o DNA circunda-as e vem esse grampo, como se fosse estona 1, para que ela segure e essa molécula de DNA fique firme, compactada ali. Segundo os estudos, também, além de prender essa molécula de DNA a essas 8 estonas ali, a estona 1 também estaria relacionada ao próximo estágio de enovelamento do DNA, ou seja, o próximo estágio de compactação do DNA. Então, resumidamente, nós podemos dizer que um nucleossoma é o primeiro estágio de compactação do DNA, né, para formar posteriormente tanto a cromatina quanto os cromossomos. Ok? Ficou claro? Então tá bom. E ali, como vocês podem ver, à medida que esses nucleossomas eles vão se organizando, mais ou menos 200 pares de base, né, que tem mais ou menos aqui uma composição de um nucleossoma, eles vão se organizando e um enovelando, um se unindo ao outro. Você vai vendo que vai cada vez mais uma molécula que era linear, ela vai se compactando, compacta, e ainda mais, né? Então você vai vendo que o nível de compactação ele vai aumentando cada vez mais, né? Olha ali, a tal ponto que a gente pode ver um esqueminha básico como se fosse dessa forma aqui, um filamento de DNA, depois um nucleossomas, certo?
que na verdade o DNA mais moléculas, mais proteínas de histona, forma uma fibra cromossômica, olha lá. Da fibra, a união de várias fibras formam o filamento da intérfase, certo? Depois, filamentos da metáfase, chegando ao nível máximo de compactação, que é conhecido como cromossomo metafásico. Então você vê como que é bonito isso, como que é complexo, né? Esse nível de compactação. Se não fosse esse nível de ordenamento, de uma destruturação de uma sobre as outras, não seria possível as divisões celulares, né? Então é um negócio muito bonito, né? E muito complexo de você conceber como se fosse uma obra do acaso, né? Olha ali, mais outro esquema de nível de compactação. A molécula de DNA ela vai se unindo, forma um nucleossoma. Vários nucleossomas vão se reunir, formar os filamentos, depois chegando ao cromossomo metafásico unidos pelo centrômero. Viu? Então é interessante isso daí. E o nível de compactação disso daí, será que é muito grande? Então vamos analisar aí, ó. Sabendo que o DNA do milho é de 1,36 vezes 10 a 10 pares de base, o seu comprimento, né? E a distância entre par de base é 3,4 angstrom, nós vimos isso na aula do capítulo anterior. Lembra-se? Aí eu pergunto para vocês, qual o comprimento se fosse disposto linearmente, ou seja, pegasse todas essas bases nitrogenadas e esticasse e colocasse uma alinhada após as outras? Vocês sabem fazer isso aí? Não? Vou fazer aqui, ó, calculadora. Na hora da prova não pode usar a calculadora do celular, vocês sabem, né? Então, os malandrinhos que gostam de colar. Então, aqui, ó, vou fazer ao vivo para vocês aqui, ó. Como é que faz? Alguém tem uma ideia aí? Vamos? Pensa, meu filho, vamos? Você vai formar engenheiro agrônomo. Vamos lá. 1,36 vezes 3,4 deu 4,624, ok? Vezes 10 a 10. Só que olha o que ele fala ali, ó. Olha o que ele fala. O cromossomo metafásico, ele tem somente um comprimento de 80 micrômetros. Aí vem a pergunta final ali, ó. Qual o grau de compactação? Porque a gente está achando agora o comprimento total. Olha aqui, ó, acabei de calcular aqui para vocês agora. O comprimento total desse negócio todo aí, ó, deu 4,624 metros, né? Sabendo que um cromossomo metafásico, que é o nível máximo de compactação, tem 80 micrômetros, qual que seria o grau de compactação desse negócio aí? Como? Primeira coisa é converter. Se está 80 micrômetros e aqui está metros, eu tenho que transformar de 80 micro para 80 metros, né? Então, micro para metros, 80 vezes 10 a menos 6, né? Para transformar. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Dividido por 80 igual vezes... O nível de compactação, então, deu 57 mil, aproximadamente, 57.800 vezes, né? Então, você vê que o nível de compactação é uma coisa surreal. Você vê que é uma coisa muito bem organizada, uma coisa muito bem pensada, né? Se não fosse esse nível de organização, como é que os organismos do planeta Terra se multiplicariam? Perpetuariam uma dada espécie. O negócio é muito legal, né? Muito bonito de se ver aqui numa obra do acaso, uma coisa pensada realmente de fato, né? Ficou alguma dúvida de como foi calculado? Então, na verdade, eu peguei 1,36 vezes 3,4, né? Então, lembrando que 1 angstrom, né, transformando em metro, é igual a 10 a menos 10 metros. Eu simplifiquei o 10 elevado a 10 com 10 a menos 10, cortei um com o outro. Aí deu 4,628, né? 4,624 metros. Depois eu peguei esse valor, dividi por 80, né? E multipliquei por 10 elevado a sexta para achar o nível de compactação. Beleza? Foi assim que eu fiz aí. Qualquer coisa vocês voltam, dá um replay aí para
caso eu tenha falado rápido demais. Portanto, eis aí um cromossomo, então. Esse cromossomo, na verdade, é o que nós vamos encontrar quando ele não passou pelo processo de duplicação. Porque vocês aprenderam lá no ensino médio, quando a gente vê um cromossomo, você vê na forma de xizinho, não é? Não é de xizinho daquilo do pirata, você não achou o tesouro lá. Não, tem nada a ver. Aquele X, ele existe nos cromossomos quando eles passaram pela intérfase, ou seja, já passaram pela replicação celular, perdão, pela replicação do DNA, diferentemente daqui, né? Então aqui não passou ainda pelo processo de divisão celular, de divisão, replicação do DNA. Então a gente vai ver algumas estruturas aqui, ó. Primeira estrutura, constrição primária, conhecido como centrômero, né? Constrição secundária, né? Você lembra que eu falei que tinha uma constrição secundária e nela era dominada SAT, ou satélite, que estava relacionado com a região organizadora do nucleolo, e ali que formava o nucleolo, que era a parte mais interna do núcleo, e de lá tinha uma grande quantidade de rRNA que seria utilizado na síntese de ribossomos, e esse, por sua vez, lá na tradução, eu falei isso lá momentos atrás, aí volta lá nesse tempo aí. Vocês vão ver que eu já falei isso, e aí está o que nós comentamos, né? Essas regiões aqui, e ainda no DNA, aqui nos cromossomos, existe uma região mais externa aqui, né? Tanto de um lado quanto do outro, que é chamada de telômero, que tem a função estrutural de evitar que um cromossomo se funda ao outro, porque se fundir ao outro, aí não teríamos a organização durante os processos de síntese do DNA. Seria uma loucura, seria uma bagunça, né? Não teria a vida organizada como nós temos hoje. Ser humano é ser humano, cachorro é cachorro, gato é gato, tudo organizado, perfeito, né? E é graças a essas estruturas que tem a função de proteger o DNA também, né? Vocês se lembram que nós comentamos do centrômero? O centrômero ele tem uma estrutura que vale a pena ser ressaltada aqui, que é o cinetócoro. O cinetócoro é uma região do centrômero, que seria o centrômero, toda essa região aqui, né? Esse cinetócoro está relacionado diretamente durante os processos de divisão celular. Porque as fibras do fuso vão se unir neste ponto, né? E deste ponto é que vai favorecer a migração desse lado para o lado oposto e desse lado para esse outro lado oposto. Na verdade, esse daqui é uma cromátide em relação a esse outro lado, que é uma cromátide irmã. Portanto, na verdade, é um cromossomo que foi duplicado, né? Lembrando aí. Então, o que acontece aqui de fato? Esse cinetócoro, imagina como se fosse um molinete. Né? Você está lá pescando lá, nossa, está estressado, não sei o quê, vou fugir lá para a floresta. Então, você vai resolver pescar. Então, você jogou lá um molinete lá, aí vai pescar e tal. Aí, quando você faz aquele movimento, imaginem que se o anzol pegasse de um lado e você fizesse o movimento do molinete, se o anzol ficar numa estrutura rígida, ficar engastalhado por dentro de uma árvore, você não vai conseguir puxá-lo, né? Mas você, no movimento do molinete, você vai em direção à árvore. O cinetócoro é como se fosse, abre aspas, né? É como se fosse esse molinete, porque ele tem enzimas líticas que vão degradando as fibras do fuso, e então essa cromátide é que vai migrar para um lado devido a lise dessas fibras, né? As fibras do fuso. Da mesma forma, o outro vai fragmentando até chegar do outro lado. Então, imagina como se fosse um molinete puxando aqui, e ele que caminha em relação ao lado oposto e esse em relação ao outro lado, né? Então, não é alguma estrutura que lá do lado oposto da célula do outro lado que está puxando. Não, não é. É o cinetócoro que vai degradando, até chegar do outro lado cada um dos cromossomos. Mais tarde cromossomos, mas nesse momento cromático, porque ainda está ligado pelo centrômero. Ok? Eis aí então um cromossomo duplicado. Olha ali. Percebam. Essa região central, constrição primária, centrômero.
essa região aqui, constrição secundária, né, formando essa região SAT, ou satélite, que daqui tem informação genética para a formação do RNA ribossoma. Esse cromossoma, essa cromátide, porque ainda está ligado pelo centrômero, é chamada em relação à outra de cromátide irmã. E se tivesse uma outra duplicação aqui? Seria uma cromátide não irmã. Né? Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Cromátides irmãs e cromátides não irmãs. Porque mais tarde a gente vai ver lá na meiose que acontece um fenômeno fundamental para ampliar a variabilidade do planeta, né, dentro das espécies e entre as espécies também, que é o crossing over ou permuta genética. Né? Esse crossing over ou permuta genética, ele amplia sobremaneira a variabilidade genética que nós encontramos nas espécies, né? Sejam dentro de grupos ou entre grupos. Além, obviamente, né, do evento citológico que acontece durante a metáfase 1, que a gente vai ver daqui a pouco na meiose, tá bom? É interessante ressaltar ainda que, dependendo do posicionamento desse centrômero, ele recebe denominações diferentes. Por exemplo, ele pode ser denominado como metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O que vocês estão percebendo aqui quanto ao posicionamento do centrômero? Olha o centrômero aqui, aqui, aqui e aqui. Percebam que, à medida que muda a relação entre braço menor e braço maior, braço menor, braço maior. E cadê o braço desse? Então, vocês veem que o nome te ajuda a entender o posicionamento, né? Metacêntrico é uma relação como se fosse quase igual de um braço em relação ao outro. E à medida que o centrômero vai se afastando e aumentando essas proporções aqui, eles vão ter o nome de submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Até o ponto de o telocêntrico não ter um braço menor, né? Então, imaginemos uma célula aí. Essa célula hipotética aí, eu pergunto para vocês. Imagina que isso é uma célula somática de uma dada planta qualquer. Você pegou essa célula e ela constitui de um núcleo que possui essa quantidade de cromossomos aí. Então vamos contar quantos cromossomos nós temos aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12 cromossomos, ok? Ficou claro? Só contar, não tem mistério nenhum. Se a gente pegar e dar um zoom naquilo ali, ó, demos um, levou ali. Você está vendo que esse cromossomo, em relação a esse cromossomo aqui, ele tem a mesma forma. Não tem a mesma forma? Tem. Ele também tem os mesmos genes. Olha aqui, ó, o gene, ele tem o gene A, o gene B e o gene C. Esse cromossomo, em relação a esse, por possuir o mesmo formato, as mesmas informações genéticas, os mesmos genes, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então vamos pegar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nesse gene hipotético, o gene A, ele possui a forma alélica azão e possui a forma alélica azinho. Então o azão está presente em um cromossomo, enquanto o azinho está presente em outro cromossomo. Imagina se daqui fosse esse cromossomo, ele veio de um genitor do pai, enquanto esse cromossomo veio de outro genitor, o genitor feminino. Então genitor masculino e genitor feminino. É um exemplo, uma possibilidade. E aqui, ó, o gene B possui duas formas alélicas, o alelo Bzão e o alelo Bzinho. O gene C possui duas formas alélicas, o alelo Czão e o alelo Czinho. Lembra que a gente combinou isso lá? Nas primeiras aulas, a diferença entre gene e alelo? Pois é, então pega lá o material, leia, que a gente já definiu cada uma dessas coisas lá. Então, como nós representaríamos o número dessa célula somática aqui, o número cromossômico dela? Nós contamos que tem 12, não tem 12? Né? Nós acabamos de contar aqui agora. Então, nós representamos assim, ó, célula somática 2N
É uma célula somática. Igual. Quantas cópias do cromossomo a gente tem aqui? Ó, duas. Então esse organismo é chamado de diploide, porque tem duas cópias. Então, 2x, diploide. Né? Porque X representa a ploidia básica, ou o genoma básico de uma dada espécie. Né? Então, nesse caso, se é 2x, ele é diploide. Né? E quantos cromossomos nós temos? 12. Então, 2N, célula, representação de uma célula somática. Numa célula somática, nós temos 2x, que é diploide, igual a 12. E se porventura essa célula entrasse em processo de meiose? Como é que se representaria de uma célula gamética desse daí? Vamos supor, no caso de plantas, né, um grão de pólen. Ó, N, né? N porque é uma célula gamética. Agora preste atenção, é reduzido à metade. Então, como é que fica aqui? X igual a 6. É óbvio. Porque se você aqui vai pegar metade do material genético vindo do grão de pólen, porque isso é uma planta, grão de pólen, e a outra metade que vai vir lá da oosfera, daqui a pouco a gente fala sobre isso daí, do grão de pólen, do saco embrionário, da oosfera, do grupo polares. Se você pega metade de um e metade do outro, vai ficar metade desse daqui com a outra metade, fica 12. 6 mais 6, 12. Então é assim que é formado. Né? Então existem alguns autores que inclusive, né, utilizam a terminologia como se fosse 2N, 3N, se referindo a 2N a diploide, 3N triploide. Tem alguns autores que utilizam essa terminologia. Eu na verdade, eu não gosto dessa terminologia. Eu não gosto por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver, nós somos engenheiros agrônomos, várias plantas, elas possuem mais de dois genomas base dela. Né? Como, por exemplo, trigo. O trigo ele pode ser diploide, tetraploide e hexaploide. Como é que nós representaríamos o caso do trigo, por exemplo, então? Hein? Trítico monocórdico, diploide. Trítico túrgido, tetraploide. E trítico estivo, hexaploide. Viu como é que vai aumentando a complexidade? E aí eu falo como que essa forma muito mais fácil de elucidar essa composição genética do que os outros autores que utilizam, por exemplo, 6N, tal, como que ficaria uma bagunça. Vamos pegar o trítico estivo, que é um hexaploide, tá bom? Olha como fica muito mais fácil de mostrar. Se for o trítico estivo, que é hexaploide, uma célula da folha, da raiz, tanto faz, uma célula somática ou qualquer. A célula somática, lembrando, é qualquer célula que não está sofrendo processo de meiose, tá? Então, olha, 2N, né? 2N, célula somática, igual 6x, igual a 42. E como é que nós temos a representação de uma célula, uma célula gamética dele? Como é que seria? N igual a quanto? Quanto? Você vai receber metade do seu pai e metade da mãe. Imagina se fosse uma planta. Tem muito ser humano que é planta, um vegetal, né? Não vive, sobrevive, né? E nesses dias que a gente vai ficar dentro de casa, está quase igual a isso, com a planta, fica plantado o dia inteiro dentro de casa, né? Mas enfim, como é que ficaria então nesse caso aí? 3x igual a quanto? Quanto? Qual que é metade de 42? Vamos lá, faz aí. Tem a calculadora e faz. Fala sério. Continuando então. Ficou claro então esse raciocínio nosso? Ficou claro do diploide? Ramon, o que é esse negócio de haploide que apareceu aí? O haploide, na verdade, é uma célula que
ela tem uma única cópia, né? Qual que seria uma única cópia? Por exemplo, o espermatozoide tem só uma cópia. O óvulo tem só uma cópia, né? Se, nesse exemplo hipotético nosso, é uma planta, pode ser um grão de pólen, né? Ou pode ser também uma oosfera, né? Vamos pegar se fosse no caso do milho, por exemplo. Como é que a gente representaria se fosse o milho? Como é que seria o milho? O milho, o número cromossômico dele numa célula somática é 20. Então, como é que a gente representa? 2N igual a quanto? Fala aí, galera. 2x igual a 20. Beleza? Ficou claro? E se for um grão de pólen, então, N igual a X. Ó, X, haploide, X, haploide, X, diploide, 2x igual a 10. Beleza? Ficou claro, então? É isso aí. Se surgirem dúvidas, aí recalcularam já? Mudando de assunto, vou recalcular lá do anterior? Então faz aí, que eu não fazia dizer para vocês não. Aí poderia vir a pergunta, Ramon, então quer dizer que quanto maior a quantidade de cromossomos que tivermos, mais complexo nós seremos, em termos de organização? Então vamos ver aí, ó. Homo sapiens, ser humano, 46 cromossomos, uma célula somática. O gorila, 48, chimpanzé, 20, 48. Vamos acompanhando aqui, ó. Ó, cachorro aqui, ó. Tem muito cachorro bípede andando por aí, né? Aí, ó. 78, ó. Mariposa, 440. Mosca das frutas, né? Olha aqui, ó. 8. Arroz, 24. Feijão, 22. A gente falou do milho. O milho tem quanto? Acabamos de fazer o exemplo ali agora. 20, né? Lembra? Então é isso daí. Agora me responda. Você é mais evoluído ou não do que um cachorro? Não precisa de falar em voz alta. Ainda mais se tiver gente do lado, você vai ficar constrangido, né? Porque tem uns cachorros que parecem ser mais inteligentes que ser humano, parece, né? Você é mais evoluído que uma mariposa? Então a gente vê que o número de cromossomos ele não está relacionado diretamente com a complexidade daquela vida, daquela espécie, né? É lógico que cada um está adaptado ao seu meio, né? Mas em termos de complexidade orgânica, não há como comparar, né? Por exemplo, um cachorro do ser humano, uma mariposa do ser humano. Você já viu algum cachorro fazer cálculos matemáticos? Você já viu alguma mariposa compor peças, compor obras artísticas, musicais, como Bach, Mozart, Chopin? Eu nunca vi, né? Portanto, a gente vê que tem outros fatores muito mais complexos relacionados à expressão gênica do que em si o número cromossômico. Porque além do número cromossômico, temos que ver também o tamanho desse DNA, né? Porque o tamanho do DNA também interfere na complexidade do organismo. Mas lembrando também que o tamanho do DNA não está relacionado diretamente com a complexidade do organismo. Porque assim como nós vimos lá no capítulo 3, existem alguns organismos que têm mais informação genética do que nós, seres humanos. Em termos de complexidade, nós somos muito mais complexos do que alguns vegetais e alguns animais que possuem mais informação genética ou mais pares de base quando comparado a nós. Beleza? E a gente vê isso desde o ensino médio, né? A gente vê ali bonitinho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 23. Que espécie que é essa daí, minha gente? Meu povo, fala pra mim, fala. Fala, pelo amor de Deus, hein? Não é essa não. Não é essa não. Somos nós, seres humanos, né? E agora responda rápido. Você é XX ou XY? Oh! Será que acertou? Acertou? Não sei. Eu pergunto isso lá no sopetão, na aula, nego treino nas bases.
e não sabe se é XX, se é XY. Eu tenho certeza que eu sou XY, né? Mas eu não sei, cada um, né, tem sua própria consciência aí. Brincadeiras à parte. Nós nascemos para sermos machos ou fêmeas. Se você é macho, XY. Se você é fêmea, XX. Pronto, acabou, simples assim, né? E aí nós temos um cariótipo. O que é o cariótipo? Ali, ó. Tá a representação dos nossos cromossomos ali, ó. Corresponde ao conjunto de cromossomos de uma espécie em relação ao número, tamanho e forma, né? Então tá aí, ó, nós temos 23 pares de cromossomos, né? E nesses 23 pares de cromossomos nós temos informações genéticas suficientes para organizar uma vida orgânica dos seres humanos, que é a nossa, certo? Então é interessante isso daí, você vê como que tudo na vida está perfeitamente encaixado e organizado, né? Essa complexidade orgânica nossa aí. Dentre os cromossomos, a gente pode dividi-los em autossomos e alossomos. Os autossomos são os cromossomos não sexuais, né? O que é o cromossomo sexual? Qualquer um, meu filho, meu filho ou minha filha, qualquer um que não esteja relacionado com a meiose. Qualquer um. Não é então você pegar aqui, ó, peguei da pele. É um autossomo. Ah, perdão. Não estou falando de célula somática, mas não. Eu viajei aqui, ó. Célula somática, já pulei a página. Autossomo é qualquer cromossomo que não esteja relacionado ao cromossomo sexual. Então, nós seres humanos, lá, lembra lá, nós tínhamos 46 ao total. Se é 46 ao total, só aqueles dois últimos, né, que era o par 23, estava relacionado com o cromossomo sexual. Então, todos os demais são os autossomos. E os alossomos? Os alossomos são aqueles que são relacionados ou conhecidos como cromossomos sexuais, tá bom? Nós vamos ver nos capítulos mais para frente lá que existe informação genética nos autossomos que podem influenciar na expressão fenotípica da masculinidade ou feminilidade. Como, por exemplo, você já viu que tem alguns homens que têm traços mais femininos? Né? Você viu que tem algumas mulheres que têm traços mais masculinos? Então isso está relacionado com alguns genes autossômicos, né? Inclusive, né, em répteis e anfíbios, não existe cromossomo, em alguns peixes também, né, a maior parte deles, não existe cromossomo sexual perfeitamente distinto. Né? E isso foi surgindo com a evolução, com o passar do tempo. Né? E os próprios cromossomos sexuais, temos o nosso sistema, que é o sistema XY, né? Temos o sistema X0, que é de outras espécies, e tem o sistema ZW, que é o das galinhas, por exemplo. Então, e temos aqueles que nem possuem cromossomo sexual. Então a gente vê que é muito complexa essa questão da determinação do sexo. A gente já viu num capítulo mais lá para frente. Mas só queria chamar a atenção que alossomos são os cromossomos. Sim, esse é um cromossomo sexual. Não, esse não é um cromossomo sexual. Portanto, é um autossomo. Autossomo e alossomo. Ficou claro? Falei muito. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí. Eu mando mensagem no WhatsApp também. Não me esquenta a cabeça não, beleza? Então, ó, dito esse preâmbulo aí, vamos falar um pouco agora de divisão celular. Estou dando mais ou menos uma olhada aqui de quanto tempo a gente transcorreu. Vamos lá, vamos continuar aí na divisão celular. Divisão celular, a gente já deu uma adiantada boa para vocês aqui, ó. Nós temos a mitose e meiose. Toda hora a gente fala mitose, meiose, né? Então vamos ver realmente como que funciona isso daí. Olha ali. Isso aqui tem um esquema genérico, né? De como se dá o processo de divisão celular. A gente pode ver aqui, por exemplo, que a mitose ou meiose é uma parte de um grande processo de divisão celular. Então, esse processo de divisão celular, ele engloba outros denominados G1, S e G2. Essas daqui é denominada intérfase. Onde, de fato, onde acontece a replicação do DNA é na fase aqui, ó, na fase S. Então, vocês lembram lá no dogma central, que nós falamos da replicação? É aqui, ó, fase S. Na fase S da intérfase é que, de fato, acontece a replicação do DNA, que é um dos processos presentes no dogma central da biologia molecular. Então, aqui, ó, a mitose é uma parte pequena,
né, desse grande processo como um todo, né? E da mesma forma a meiose, né? Olha aqui ó, a replicação do DNA lá na fase S lá, da intérfase. Aqui ó, tá indo hora para um lado e hora para o outro, até que uma forquilha de replicação encontre com outra. E quando essa fita dupla aqui se encontrar com essa outra fita dupla aqui de cima, lembrando que a replicação é semi-conservativa, porque possui uma fita nova, uma fita velha associada, formando uma molécula de DNA helicoidal, né? Tudo aquilo que a gente viu na aula passada aqui, quando uma encontrar com a outra, esse material genético vai se associar às histonas, vai se enovelar, vai formar a cromatina, da cromatina forma os cromossomos, para esse para um lado da célula, ao final da anáfase, por exemplo, e esse vai para o outro lado. Lembra? Vocês viram isso já no ensino médio, só recapitulando, né? Então, isso aqui é uma fotomicrografia exemplificando para vocês como se dá as bolhas de replicação, né? O processo de replicação. Por que uma bolha? Porque é só uma bolha de replicação mesmo. Aqui, ó, uma bolha e outra bolha de replicação aqui. Certo? Qual que é a diferença da mitose para a meiose, então? Olha aqui, ó. Temos aquele processo que nós chamamos de intérfase, tá vendo aqui? Intérfase, fase G1, S, G2. Depois nós temos a prófase, metáfase, anáfase, telófase. E depois pode se iniciar um novo ciclo ou não. Depende da célula. Enfim, mas vocês veem que tinha um conteúdo, uma quantidade de DNA original 2C, né? Ela duplicou, está vendo que há um aumento justamente na fase S, porque é a duplicação. E na anáfase, ela, como cada um do material genético vai para polos opostos, você reduz no final do processo, obtendo duas células idênticas à original, com o mesmo conteúdo genético, né? Com a mesma quantidade de informação genética. Diferentemente do ciclo meiótico, que tínhamos uma quantidade de 2C, intérfase moendo, olha lá, ó, ficou 4C, e aí o que vai acontecer? Na anáfase, caiu. Caiu na primeira meiose, meiose 1, ficou igual, porque de uma originou duas. Só que cada uma dessas duas vai originar mais duas. Então olha aqui, ó, de duas nós temos, ao final do processo, reduzido cada célula ao final do processo tem metade da informação genética da original, óbvio. Então, o que a gente pode defluir desse pensamento aqui? Que de uma célula vão se originar 4 células com a metade da informação genética original. Diferentemente da mitose, que de uma originavam 2, com a mesma quantidade, com a mesma informação genética. Tá vendo que é diferente? A finalidade de um é completamente diferente da finalidade do outro, né? Então, a mitose, nós comentamos já a fase intérfase, né? Que é a fase anterior, que antecede, de fato, a mitose em si, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu vou falar de uma forma rápida, geral, porque se você entendeu isso, você vai ver que lá na frente a meiose tem muitos pontos em comum, né? E aí a gente vai chamar a atenção para isso lá, os pontos em comum e os pontos que diferem uma das outras. Mas vamos lá, prófase. Vocês estão percebendo aqui, ó, formação da fibra do fuso, desaparecimento da carioteca, né? E desaparecimento do nucleolo. Vai sumir tudo isso. Por quê? Porque você lembra que o material genético foi duplicado lá na fase S? Agora, esse material genético duplicado, né? Ele vai ter que ir um para um lado e outro para o outro lado dessa célula, para originar 2 células exatamente iguais. Como você pode ver aqui, ó, nessa fotografia que foi tirada de uma célula que foi corado com corantes básicos para você ficar claro, as fibras do fuso em vermelho e já o material DNA aqui em azul. Tá vendo aqui, ó? Tá começando a formar aqui as fibras do fuso aqui, o material genético aqui, ó. Então, essas são as características aqui da prófase. E aqui, ó, olha que legal. Você lembra que o cromossomo está cada vez mais se compactando? Ele se compacta de tal forma que o nível máximo de compactação dele, esse aqui é o cromossomo metafásico. Por que metafásico? Da metáfase,
E qual é a característica da metáfase, portanto? O cromossomo se encontra no nível máximo de compactação e eles estão alinhados na placa equatorial ou metafásica da célula. Então eles ficam alinhados e todos os centrômeros já estão todos conectados com as fibras do fuso, para que essas fibras direcionem cada cromátide que mais tarde, quando separado do seu respectivo centrômero, será denominado cromossomo, né? Então é dessa forma que vai formando o processo em si da metáfase, né? Olha como vocês podem ver que já tem um ordenamento melhor quando comparado à fase anterior, que era a prófase. Alinhamento na placa equatorial do material genético, né? Ou placa metafásica. Próxima etapa, anáfase. Você lembra que estava ligado pelo centrômero? Agora aquela cromátide se torna cromossomo, uma questão de terminologia, mudou de nome. Porque ora uma vai para um lado e ora a outra vai para o outro lado, né? Olha aqui, ó, na fotomicrografia aqui, ó, que foi tirada. Na micrografia que foi tirada aqui, ó. Tá vendo aqui? Coloração, azulzinho, material genético, ou seja, cromossomo, e em vermelho estão as fibras do fuso. Aqui, ó, como que cada um está indo para um lado oposto da célula, né? Vão acabar para os lados opostos. Então, isso é a anáfase. E, terminada a anáfase, o material genético está alocado de um lado e do outro, né? E é como se fosse a telófase, que é essa fase, que é a última fase, é como se fosse o contrário da primeira fase, que é a prófase. Porque lá na prófase, você lembra que tinha o desaparecimento da carioteca, né? Desaparecimento do nucleolo. Então aqui é o contrário. Aqui tem o quê? O aparecimento da carioteca, o aparecimento do nucleolo, o desaparecimento das fibras do fuso, né? Porque não tem mais necessidade de ter fibra do fuso. Acabou a divisão celular. Para quê? A célula vai gastar energia para quê? Né? E terminado esse processo aqui, aí sim tem a divisão citoplasmática. Essa divisão citoplasmática é conhecida como citocinese, tá? Aqui, ó, falta aqui, ó, a coloração. Você pode ver que a divisão aqui está bem clara. Ó. As duas células, né, oriundas de uma única célula. E essa daqui tem a mesma informação genética dessa daqui, né? Gente, se não fosse o processo de mitose, não teríamos como nós crescermos, como nós desenvolvermos. Nós seremos eternamente bebês, por exemplo, né? Porque nós só crescemos devido a dois processos, basicamente. O crescimento, né, que ele se dá pelo aumento das células e pelo aumento da quantidade das células, que aumento da quantidade, ele somente é possível graças à mitose, né? E também nós só crescemos além da quantidade que aumenta das células, também do processo de diferenciação celular. E é por isso que nós nos diferenciamos de um bebê, né? Que nós crescemos tanto em quantidade de células, quanto na diferenciação das células, né? Esse processo é muito importante da mitose. Se não fosse a mitose, não teríamos como crescermos, né? Nos desenvolvermos, processo de desenvolvimento. Ficou claro, então, isso daí? E além de nós, que somos da área da agronomia, né, o conhecimento da mitose ele é essencial. Por quê? Quem trabalha com plantas, por exemplo, com algumas gramíneas, né, mas principalmente com fruticultura. Quem trabalha com propagação assexuada. Quem trabalha com propagação assexuada está constantemente lidando com o processo de mitose. Porque é graças ao processo da mitose que você consegue propagar aquela planta. Então você pega uma planta de citros, você vai e propaga aquele material. Você pega uma banana e propaga aquele material. Você pega, por exemplo, uma cana, que é uma cultura anual, e você continua propagando aquele material. Você pega uma mandioca, por exemplo, e continua propagando aquele material que você achou interessante. Então, quem domina o conhecimento da mitose sabe que é possível na nossa área a obtenção de clones de plantas. Isso é tão interessante que tem gente trabalhando com clones de animais também, que a gente vê esse assunto lá na biotecnologia e na biotecnologia em maiores detalhes, né? A obtenção de clones, seja de animais ou de vegetais. Mas isso é muito interessante, o conhecimento do processo de mitose e as informações que ele está por trás que nos acrescenta aí para
a manipulação dos seres vivos a benefício da própria humanidade, né? Da produção de alimentos, por exemplo. Então aqui está só um foco, um zoom, né? Para vocês terem uma noção do que é o processo, o aparelho mitótico, né? Ou meiótico. Aqui estão as fibras do fuso, né? Que cada ponto desse ligaria no centrômero. Lá na extremidade nós temos os centríolos associados a ele com as fibras do áster. Então as fibras do áster é como se fosse uma âncora que faz com que essas fibras do fuso elas orientem a migração dos cromossomos para os lados opostos, né? A citocinese, lembra que a última etapa lá da telófase era a citocinese, né? Então, ali, ó, a citocinese ela pode ser de duas formas, dependendo se for animal ou vegetal. Ela pode ser centrífuga, ou seja, de dentro para fora, ou pode ser centrípeta, de fora para dentro. Por que tem essa diferença aqui, gente? Olha aqui, ó. Qual é o nome dessa estruturinha aqui, ó? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você sabe o nome disso aqui? Parede celular. Isso aqui é extremamente rígido. Isso aqui impede com que tenha esse colapso aqui e se dê de fora para dentro. Porque essa é a forma de fora para dentro, é que gasta menos energia. Aqui tem um gasto de energia para fazer esse processo de divisão, por causa da parede celular, né? A parede celular tem essa finalidade de proteger a célula vegetal também, né? Mas também dificulta o processo em si quando comparado a uma célula animal, né? Então, citocinese, a divisão da célula centrífuga em vegetal e centrípeta em animal, ok? Ficou alguma dúvida no processo de mitose? Não? Falei rápido? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntem mais tarde, tá? Sem problema. Então vamos lá, meiose. A meiose é dividida em dois momentos, né? Meiose 1 e meiose 2. E temos as mesmas fases lá da mitose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 da meiose 1, óbvio, né? 1. E o correspondente no 2. Só que não necessariamente é exatamente igual. Por quê? Lá na prófase 1, nós temos subdivisões importantíssimas para nós que trabalhamos com seres vivos, sejam animais ou vegetais, né? Quem trabalha, nós, engenheiros agrônomos, trabalhamos com planta, né? Mas podemos trabalhar com animais também. Então, ali, ó, na prófase 1 tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Eu poderia entrar em detalhes de cada um deles, mas eu quero chamar a atenção para uma fase que é muito importante aqui, né? Porque graças a dois eventos que acontecem na meiose 1, que tem essa variabilidade genética que nós vemos na natureza. Por que nós somos diferentes por nossos irmãos? Seu pai e sua mãe são os mesmos? Por que você fenotipicamente é diferente dele? Graças à subfase da prófase 1, denominada paquíteno, e a metáfase 2. Porque lá no paquíteno, né? Lá no paquíteno, aqui a gente mudei de slide aqui para vocês verem o que acontece de uma forma mais clara aqui no desenho. Olha aqui, ó. Intérfase, então, a intérfase acontece lá tanto na mitose quanto na meiose. Lembre-se, né? Intérfase, beleza. Na fase G1, S e G2. Agora aqui na prófase 1, que tem aquelas divisões, eu quero chamar a atenção para o paquíteno. Porque o paquíteno acontece uma coisa que amplia demais a variabilidade genética que existe na natureza, que é o crossing over ou permuta genética. Quando existe, lembra que nós comentamos lá das cromátides irmãs e cromátides nós irmãs? Então vamos pegar esses cromossomos aqui, ó. O cromossomo azul em relação ao cromossomo duplicado, né, ambos duplicados, tanto o azul quanto o vermelho, são denominados cromossomos homólogos. Porque tem a mesma forma e os mesmos genes. Nós falamos isso. Só que essa perna do vermelho com essa perna desse outro vermelho é uma cromátide irmã. Essa perna do azul com essa perna do outro azul é como uma cromátide irmã. Mas o crossing over, ou permuta genética, ele acontece entre cromátides não irmãs. Olha aqui, ó. Você vê que esse ponto de contato entre cromátides não irmãs, ou seja, da vermelha com o azul,
é denominado quiasma. E nesse quiasma, que é o ponto de contato físico entre essas cromátides não irmãs, é que trocam fragmentos cromossômicos. E isso é a permuta genética. A troca, permutar, troca. Viu? Então isso é muito interessante porque amplia a variabilidade genética na natureza. Amplia, né? Ela não cria, porque criar variabilidade naturalmente são as mutações. Agora, ampliar é uma coisa que existe e você vai, é como se fosse um baralho, você vai misturar os baralhos ali, não vai deixar eles ordenados, e com essa aparente bagunça, você amplia a variabilidade, você amplia as combinações, né? Isso é importante para nós, engenheiros agrônomos, ou quem trabalha com animal, seja bovino, caprino, seja suíno, seja qual tipo de animal que for. Lógico, porque quem trabalha com variabilidade genética, o melhorista, ou quem trabalha com melhoramento genético, se não tiver variabilidade genética, como é que eu vou trabalhar com uma planta se não existe variabilidade genética? Como é que eu vou trabalhar com um animal se não existe variabilidade genética? Então, a permuta genética, que é o que acontece durante o paquítano, que é uma subfase da prófase 1, é essencial para ampliar a variabilidade genética na natureza, para que nós possamos utilizá-la a bem da humanidade e a bem do próprio ecossistema, né? Porque a gente pode melhorar o ecossistema também dominando esse tipo de conhecimento. Enfim, e olha aqui, continuando. Então a gente tem a prófase 1. Continuando, metáfase 1. Por que a metáfase 1 ela é importante, que eu chamei a atenção, e ela é diferente da metáfase que acontece lá na mitose? Lembre-se que a mitose, lá na metáfase, tinha o alinhamento dos cromossomos, né, na placa equatorial. Aqui você está vendo que os cromossomos homólogos duplicados, eles se encontram pareados. Olha aqui, ó, estão pareados. Onde aconteceu esse pareamento? Lá na prófase. Lá na prófase 1 aconteceu o pareamento desses cromossomos. Então, eles estão pareados, os cromossomos homólogos, né? Se você levar em consideração que são 4, você chama esse conjunto aqui de tétrade, né? Então, essa tétrade, elas estão uma ao lado da outra. Então, por estar uma ao lado da outra, na hora de migrar, quem vai migrar para o lado oposto na meiose 1 são os cromossomos homólogos duplicados. Lá na metáfase, não eram os cromossomos homólogos, eram as cromátides. Lembra? Então, aqui, ó, na metáfase 1, ela é diferente da metáfase da mitose. Por quê? Porque aqui é os cromossomos homólogos duplicados é que migram para os lados opostos. Beleza? Viu essa diferença? Então, essa é uma diferença bem gritante. E olha aqui, ó, tá vendo que é uma perninha, um vermelhão e uma perninha azul. Um azulão com uma perninha, com duas perninhas, na verdade, vermelhas. Por que aconteceu isso? Por causa, você sabe a resposta. Acabei de falar agora. Qual que é a resposta? Coloca aí o miolinho para funcionar. Fala, minha gente. Por causa da permuta genética, é permuta genética. Se não tivesse acontecido permuta genética, como é que seria a coloração aqui? Tudo vermelho. Como que seria a coloração aqui? Tudo azul. Certo? Beleza? Então ali, ó. Ah, amor, e outras coisas também, você não falou aqui, né? Na prófase 1, que é igual lá na mitose. Desaparecimento do nucleolo, desaparecimento da carioteca, formação das fibras do fuso, né? E lá na metáfase da mitose, você lembra que os cromossomos homólogos estavam alinhados aqui na placa equatorial. Quem está alinhado aqui na placa equatorial? São os cromossomos homólogos duplicados, eles estão o quê? Pareados, não alinhados, mas estão pareados na placa equatorial. E na anáfase? O que está acontecendo na anáfase 1? Migração dos cromossomos homólogos duplicados para o lado oposto. Ali, ó. Tá vendo aqui? Então, viu? Tem similaridade e tem divergência entre a mitose e a meiose 1. Continuando, o que aconteceu na telófase lá da mitose? Lembra? O que era? Reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo. Aqui vai ter? Não, porque o processo não termina aqui. Tem a telófase, ou seja, vai ter
a migração do material genético de um para cada lado, vai ter a citocinese. Contudo, essa daqui vai ter que passar por um outro processo, que é a meiose 2, assim como a de baixo também. E aí, na prófase 1, continua o processo, que vai se reorganizar novamente as fibras do fuso para que elas se associem aos centrômeros. E aí, agora aqui, ó, olha qual a diferença. Na metáfase 2, a metáfase 2 da meiose 2, aí sim, parece com a metáfase lá da mitose. Lembra? Porque aqui, ó, quem está alinhado na placa equatorial? Quem que está alinhado na placa equatorial? Os cromossomos. Então aqui, os cromossomos duplicados estão alinhados na placa equatorial. Viu? Tem cromossomo aos pares aqui? Homólogo aos pares? Não tem. Eles estão alinhados. Aí depois continuando, igualzinho agora a mitose. Os cromátidos irmãos, um para cada lado, originando 2 células ao final do processo. Então, 2, né? Mais 2, 4. Então, a meiose de uma formam 4. A mitose de uma originam 2. Ficou claro, então? E, obviamente, também, você viu que o material genético são completamente diferentes. Da meiose, o material genético das células são reduzidos à metade, enquanto na mitose são células que possuem materiais genéticos exatamente igual ao original. Dentre os processos, né, da meiose, nós vamos ver que eles estão relacionados diretamente com a formação dos gametas. Esse processo é denominado gametogênese. Se for formação de gametas em animais, tem nomes específicos, e vegetais têm nomes específicos. Por quê? Nos animais, quando a formação de gametas masculinos é denominado espermatogênese. Então, é o processo, né, de formação de um espermatozoide. Então, sinteticamente, as espermatogônias, esse processo aqui, ó, é o que? Mitose ou meiose? Presta atenção, hein? Não vamos falar besteira não, pensa, respira, ó. Respira. É mitose, que são células originando outras exatamente iguais. Então, você está vendo aqui, ó, espermatogônias. Agora, espermatócito primário sofreu primeira meiose, originou 2. Segunda meiose, meiose 2, originou de uma, originaram 4. E depois, essa espermátide passa por um processo de diferenciação, de maturação e formam-se os espermatozoides. Então, de uma célula original, de espermatócito primário, foram originados 4 células gaméticas. Ok? Então, a formação de gameta masculino em animal. E gameta feminino em animal. Ovulogênese. Então, olha, respira aí. Esse processo aqui, mitose ou meiose? Achou a resposta? Mitose, né, meu filho? Mitose, minha filha, pelo amor de Deus. Então, ovogônia, cada uma originando outras exatamente iguais. Então, mitose. Uma dessas aqui, então, se torna ovócito primário. Primeira meiose, corpúsculo, e depois o ovócito secundário. Agora, olha que interessante. Lá no processo da espermatogênese, uma originavam 4 células gaméticas viáveis, que eram espermatozoides. Agora, aqui na ovulogênese, não. Uma originam 4 no final do processo, de fato. Só que somente uma que é de fato o óvulo, que é a célula gamética viável, que será utilizada para o processo de geração de uma nova vida. Né? Então a gente vê que, se não fosse dessa forma, como seria possível originar uma nova vida? Porque no gameta masculino somente entra com a informação genética para formar o núcleo. As informações genéticas estão presentes no núcleo. Agora o óvulo, além da informação genética do núcleo, ele tem as mitocôndrias, as organelas citoplasmáticas, todas ali presentes para que uma nova vida seja feita. Né? Então é muito mais completo e complexo o óvulo quando comparado ao espermatozoide. Certo? Quanto à
gametogênese em vegetais, então pode ser denominada microsporogênese ou megasporogênese. Microsporogênese é a formação de grãos de pólen. Megasporogênese, formação de sacos embrionários. Então vamos lá. Microsporogênese. Então a gente vai ver que na microsporogênese, assim como acontece lá na espermatogênese, você de uma célula vai sofrendo meiose, né? Aí aparece uma palavra nova, que não tinha lá na espermatogênese, que é a formação de gametas masculinos em animais. Aqui é a formação de gametas masculinos em vegetais. Então vai lá vendo, cariocinese. O que é cariocinese? Nós vimos citocinese, não vimos cariocinese. Então, na verdade, cariocinese é a divisão nuclear. Você divide o material nuclear, você multiplica o material do DNA do núcleo, mas sem a divisão da célula. Então você tem a cariocinese, que é a multiplicação do DNA do núcleo, né? E aí vão formar os núcleos gaméticos, portanto 2, né? E um núcleo vegetativo. Guarde isso. Lá no animal não tinha isso. No animal não tinha cariocinese. Por quê? Porque um núcleo é o vegetativo e outro núcleo é o gamético, tá? Guarde isso por enquanto. Depois começa a falar a diferença. E na megasporogênese? Meiose 1, meiose 2. Agora, olha tanto aqui, ó. Primeira cariocinese, segunda cariocinese, terceira cariocinese. Cada cariocinese gera novos núcleos. Então, 2, 4, 8. Então, aqui tem um saco embrionário, né? O saco embrionário, que é a célula que vai ter a informação, as informações, para que formem uma nova vida, uma nova semente, no caso, por exemplo. Então, olha aqui, ó. Nós temos duas sinergias, uma oosfera, dois núcleos polares, 1, 2, 3, 3 antípodas, tá? Então, guarde essas informações, né? Então, são 8 núcleos presentes no saco embrionário maduro, quando comparado ao grão de pólen, que possui 3 núcleos ao total, 2 núcleos gaméticos e um núcleo vegetativo. Não, mas para que tanto isso de núcleo? Nós vamos ver agora no processo de fertilização. Na fertilização das plantas, ela é um pouco mais complexa ou peculiar quando comparado ao animal, porque quando você funde o núcleo do espermatozoide com o do óvulo, você forma lá o zigoto. Pronto, acabou, e ali está a informação genética. Aí, vocês, no caso nós seres humanos, nós temos de células que eram haploides, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, formam uma diploide que somos nós. Ali já começou uma vida completamente complexa e única no planeta. Ali começa. Então, ou seja, começa um indivíduo que não tem nenhum material genético igual ao seu. Aquela célula ali, ó, é sua, acabou, é você no futuro. Então ali começa a vida orgânica. Não existe ninguém igual a você. E aqui no vegetal? No vegetal, além disso, que é a formação do embrião mais tarde, temos ainda a formação do endosperma. Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vamos pegar um milho, né? Lá no pendão do milho tem a formação dos grãos de pólen. Lá na boneca ou espiga do milho tem a formação do saco embrionário. Lembra, saco embrionário, 8 núcleos, né? No grão de pólen são 3 núcleos. Beleza, então vamos lá. Ó. O grão de pólen foi produzido, aqui, ó, descendo, sofreu cariocinese. Olha agora aqui. Lembre-se que aqui no grão de pólen nós tínhamos 3 núcleos, não era? Um núcleo vegetativo e 2 gaméticos, né? Ou reprodutivos. Nesse vegetativo, ele tem as informações genéticas para o estabelecimento do tubo polínico, né? Do tubo polínico. Então, o que acontece lá no milho? Você tem a boneca, que é a espiga, e tem o que o pessoal chama de cabelinho da espiga, né? Mas não é cabelo, acabamos falando cabelo de barro, não existe isso. Lá chama estiloestigma. São as duas estruturas numa única. Então, independente da posição onde cai aquele grão de pólen, vai emitir o tubo polínico porque tem informações genéticas suficientes para que cresça um tubo polínico naquele estiloestigma até chegar lá embaixo no saco embrionário. E quem vai fecundar aquele saco embrionário lá embaixo? Um núcleo reprodutivo do grão de pólen vai se unir a uma oosfera,
Então, na verdade, o gameta feminino, né, das plantas é a própria oosfera. Então, você pega fala, o saco embrionário, então, na verdade, é uma célula especializada, né, que tem vários outros núcleos ali presentes, né, mas, de fato, é a oosfera. Então, você pegou a oosfera, a informação genética dela, que é a haploide, porque o milho é diploide. A haploide, com uma haploide do grão de pólen, forma um indivíduo diploide. Então, o embrião do milho, ele é diploide, né? E agora, como acontece a formação do endosperma? Você lembra que tinha um outro núcleo reprodutivo do grão de pólen, não tinha? Ele vem, entra pela micrópila e lá vai encontrar aqueles dois núcleos polares. Então, dois núcleos polares, ele é diploide. Diploide com mais um material genético vai formar 3x. Então, na verdade, o material genético no endosperma do milho, ele é como? 2N igual a 3x, igual a 30. Como que é o do embrião? 2N igual a 2x igual a 20. Ficou claro, então? A diferença de um para o outro? Por isso que é chamado de dupla fertilização. Nos vegetais acontece, diferentemente dos animais, algo denominado dupla fertilização. Porque uma fertilização é para formar o embrião, outra fertilização é para formar o endosperma. Pessoal, essa aula ficou longa, né? Tentei resumir o máximo possível aqui. Tem muito mais informações relevantes naqueles 2 livros ali que eu sugiro que vocês leiam. Se vocês quiserem entrar em maiores detalhes, tentem entrar em contato comigo através do e-mail, não tem problema nenhum, através do WhatsApp, que eu tentarei responder. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E eu peço favor também de vocês darem feedback para mim se ficou boa a gravação, tem que melhorar alguma coisa, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Pela companhia de vocês. E até a próxima aula. Bons estudos, fiquem com Deus.